Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de banco de dados, né? E justamente nessa aula, a ideia é que nós trabalhamos um pouco mais com as estruturas que vão estar conosco durante toda a vida, né, de registros em banco de dados. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então, tá? Para que a gente possa acompanhar juntos. Então, pessoal, a ideia é que nós possamos criar as definições de dados, né, e também seus próprios tipos para cada banco de dados em SQL, tá? Essas definições são chamadas de Data Definition Languages, ou DDL. O que significa, então? São as estruturas básicas onde vão ser armazenados os próprios dados. Então, são utilizados para definir e manipular estruturas dos objetos do banco de dados, porque aqui a gente não está falando somente de tabelas, nós estamos falando de qualquer informações que vão estar estruturalmente no banco de dados. Não estamos falando de dados mesmo. Então, são responsáveis, portanto, criações, modificações, exclusões de qualquer objeto, entre eles, né, tabelas, índices, constraints, enfim, qualquer estruturas aqui que a gente vai ter relacionado, tá? Permite, então, definir as estruturas, tá? Além das chaves primárias, além dos atributos, além dos tipos de dados também, e das próprias foreign keys, chaves estrangeiras, com qual vamos estar trabalhando, ok? Então, quando se fala em DDL, é a parte estrutural, né, o esqueleto ou os compartimentos que vão estar sendo tratados, né, ou estar sendo criados, alterados e tudo mais, do nosso banco de dados, da aplicação em si que vocês estiveram utilizando, tá? Então, pessoal, um primeiro ponto é a gente trabalhar justamente no esquema. Então, o esquema, falando de bancos de dados hoje em dia, não são todos que possuem, tá? Mas é uma grande maioria aí, eu diria que sim. Esquemas são agrupadores. Agrupadores de quê? Desses objetos. De tal forma a gente tem um objetivo em comum. Existe uma regra para a gente definir esses agrupadores? De fato, regra não, tá? Mas, normalmente o esquema, ele limita-se a um sistema, tá? Então, a gente pode ter um esquema destinado a um sistema. Então, se eu tenho um sistema, um RP, ou seja, é um sistema aí que gerencia uma empresa, né, de uma forma completa, tanto no RP pode ter um RH, pode ter um contas a receber, um contas a pagar, contabilidade, enfim, pode ter vários módulos, né, que englobam toda a empresa. Então, o RP ele pode estar inteiro dentro de um esquema, com todos esses módulos. Mas, se eu tiver sistemas diferentes, então eu poderia ter as mesmas informações de RH, contas a receber, contas a pagar, cada um em seu esquema diferente, porque aí, de fato, as fronteiras ficam mais expostas, né, ou ficam mais claras. Tá? Então, o esquema ele visa essa ideia de agrupador, de facilitar que as informações não fiquem num bolo gigante e a gente não consiga encontrar, ou seja, muito difícil de encontrar. Normalmente, eles são relacionados aqui à performance e à segurança. A segurança, porque a gente consegue limitar o acesso a determinados esquemas, já que eu posso ter uma equipe grande também para dar manutenção, então eu limito por esquema. A performance, porque também, dependendo do esquema, eu posso destinar um pouco mais de recurso, tá? Dependendo de como é que está a configuração, se o banco de dados permite fazer isso, tá ok? Bom, então para que vocês entendam, né, de uma forma mais clara, eu peguei essas imagens aqui da internet para que possa vocês entenderem como é que vai funcionar. Então o esquema, ele é listado, então a gente tem uma lista de esquemas, o qual podemos trabalhar, tá? Então a gente cria os esquemas e a partir dele, dentro dele a gente cria as tabelas. Então o esquema a gente pode selecionar para trabalhar simplesmente naquele esquema, ou podemos informar o endereço completo da tabela. Então a tabela ela é precedida pelo esquema, ponto, o nome da tabela, certo? Então a gente pode acessar, apesar de estar selecionado a um esquema, acessar a tabela de outro esquema, falando o caminho completo. Então a gente tem as duas possibilidades de uso, ou seja, eu posso definir o meu esquema que eu vou estar trabalhando, e aí eu omito o nome do esquema quando eu estiver selecionando ou realizando alguma operação,
ou trabalhar com o nome completo, ou seja, esquema, ponto, uma determinada tabela, uma determinada informação, tá? E aqui, pessoal, é importante, eu destaquei também essa informação para que vocês tenham clareza que existe um limitador, né? O que é esse limitador? Esquema versus tabela normalmente é uma questão de conceitual e determinados bancos de dados utilizam como mesmo, mas a ideia é diferente. A ideia de um esquema, de fato, ele vem como um organizador dentro de uma database. E o que é essa database? Sendo mais alto nível possível, talvez mais direto possível, uma database é quase uma estrutura física que você vai ter no banco de dados. Um arquivozão lá que vai gravar todas as suas tabelas. A Oracle, por exemplo, eu tenho vários esquemas dentro da database. Posso ter, né, vários esquemas dentro de uma determinada database. Por outro lado, o MySQL não. O MySQL, o conceito de esquema e database é a mesma coisa. Então, a gente sempre cria uma database nova quando se cria um esquema novo. Tá? Então, existem esses limitadores, essas diferenças aqui, que possivelmente vocês vão encontrar em diversos bancos de dados. Então, como é que a gente manipula ou trabalha com esquema? Falando aqui no MySQL, que vai ser o nosso objeto de trabalho, o sistema que a gente vai trabalhar. Então, a gente pode dizer que o create esquema, o nome do esquema, vai criar de fato esse esquema, assim como o drop, o esquema vai apagar completamente o esquema. Se eu precisar alterar o nome do esquema, eu também posso, utilizando alter esquema e dizendo quais são os parâmetros, né? O esquema atual e qual será o futuro. Listar o esquema. Então, eu tenho aqui show databases, eu vou listar o esquema. Use esquema, ou seja, eu vou tornar ele como padrão, né, como atual, esquema atual de uso. E, por fim, tenho também um outro comando, que é o select database, que ele serve justamente da mesma forma que o show database no MySQL. Então, um comando ou outro serve para os dois, tá? Lembrando aqui que essas informações podem variar, esses comandos, né, pode variar um pouquinho de banco de dados para banco de dados, tá? E aí, dependendo do cenário, vocês têm que se adaptar. Bom, o exemplo aqui, pessoal, eu vou deixar depois para vocês, a gente vai exercitar um pouquinho desse esquema para a gente poder trabalhar, tá? Mas vamos criar um esquema para que a gente possa aí trabalhar com as tabelas dentro dele, tá ok? Então aqui, create esquema, drop esquema, visando uma database, né, um esquema de universidade, e possivelmente depois a gente poderia alterar, poderia mostrar o que mais tem. Tabelas, pessoal, ou tables. É uma estrutura muito importante essas tabelas, porque de fato eles são o nosso direcionador, né, de dados. Então, na tabela que são armazenados todos os dados que vamos trabalhar num banco de dados. Então, a estrutura que organiza e armazena dados de uma forma tabular. Tabular por quê? Porque trabalha de linha em coluna, por isso table, por isso tabela. Onde as colunas, elas representam as características, os atributos que nós vamos ter nesses dados. E por outro lado, nós temos as linhas ou tuplas, tá? Que são os registros ou instâncias. Então, cada registro de informação eu vou ter várias características. A tabela, então, ela é a representação estrutural de uma entidade que a gente modela, tá? Então, quando a gente fala de table, é sempre essa formatação, essa estruturação, tá? Real do como que a gente vai armazenar os dados. Então, para a gente criar uma tabela, nós precisamos fazer um create table. Create table e seus devidos atributos. Assim como a gente também pode fazer alterações, e a gente trabalha dentro do alter. Percebam que tanto na table, né, quanto no esquema, a gente tem create para criar, alter para alterar de fato. Então, significa o quê? A gente consegue alterar as informações com base ou alter alguma coisa. No caso lá, a gente estava trabalhando com um alter esquema, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com alter table, que é o objeto que a gente vai trabalhar, tá? E aí tem algumas particularidades, obviamente. Como, por exemplo, se eu quiser criar uma nova coluna depois da tabela criada, vou fazer um alter table da tabela que eu estou alterando, criando a coluna, vou dar um add e colocar os atributos que eu preciso aqui incluir. Rename table, para que possa renomear a tabela, né? Então, rename table, o nome da tabela atual, e o to, o futuro nome. Alter table, nome da tabela, modify o quê? Os atributos.
Então, posso modificar o nome do atributo, pode modificar aqui também o tipo do atributo. Create index nada mais é que a criação de um novo índice para uma determinada tabela, para uma determinada coluna. Lembrando que um índice, o que é um índice, tá, pessoal? O índice é uma otimização para consulta. Então, eu vou otimizar uma determinada tabela para consultar esses dados, tá certo? Se eu tenho uma tabela pessoa, posso ter lá vários atributos, vários campos. Eu tenho a chave primária, que ela já é automaticamente criada com índice, então por isso que ela é muito rápida também. Mas eu posso aí consultar por nome essa pessoa, nessa tabela de pessoa. Para que eu consulte por nome de uma forma mais otimizada, eu vou criar um índice dessa coluna, né, desse atributo nome. Porque se eu não criar, o que o sistema de gerenciador de banco de dados vai fazer? Ele vai percorrer todos os registros dessa tabela, um a um. Então, ele vai ler pela chave primária qual é o primeiro, dentro disso ele vai ter que extrair o dado para verificar se ele é ou não é o dado referido. Se a gente faz um índice, ele vai direto, ele não vai buscar a coluna, ele não vai resselecionar o registro, ele vai trabalhar numa otimização, né, numa determinada estrutura otimizada para que ele encontre mais rapidamente as informações. Então, imagine o seguinte, se eu tenho dois nomes Edson, no meu índice, né, pensando leigamente, né, cada banco de dados eles têm diversas estruturas, então pensando de uma forma bem simplória, se eu estou buscando pelo nome Edson, associado a esse nome Edson, eu tenho todas as primary keys relacionadas. Então ele automaticamente sabe quais são os registros da primary key que ele precisa retornar. Por isso ele é tão rápido. Por isso que ele se torna mais rápido, né, melhor dizendo. Um outro comando também que a gente utiliza é o comando de exclusão. Comando de exclusão, pessoal, nós temos o drop table e também um truncate table. O drop table ele faz o quê? Apaga por completo uma tabela. Porém, o truncate table ele não apaga a tabela completamente ou definitivamente. Ele apaga completamente, porque ele destrói a tabela, ele faz um drop table internamente. Porém, ele também faz um create table. Então, para que a gente usa um truncate? Se eu quero eliminar todos os dados de uma tabela, recriando completamente essa informação. Para isso, a gente usa truncate, certo? É mais otimizado que a gente fazer um delete sem where, tá? Que a gente vai chegar a isso mais no futuro. Mas o truncate, ele faz exatamente isso. Ele recria completamente essa tabela, tá? Bom, pessoal, então aqui eu trago um exemplo, né, de create table aluno, onde a gente tem um ID, uma primary key, auto-increment, ou seja, ele vai ter um auto-incremento próprio, ele vai sempre adicionar um quando não colocar informação, vai achar para o nome uma data de nascimento como date e também o sexo biológico. Então vamos ver isso na prática. Vamos mudar aqui para The Beaver. Vamos selecionar aqui uma database. Então aqui são todas as databases que eu tenho. Percebam que se aqui eu fiz o show, o select database, se eu faço show databases, ele mostra outras informações, ó, tá? Então ele mostra também informações ou databases, tá? Que são relacionadas ou esquemas, tá? Por mais que a database esquema é a mesma coisa, mas no show database ele mostra todos os que existem de fato. No select database, ele faz o quê? Ele mostra, opa, show database. Data, database. Ah, lógico, select não, show não vai, né? Select database. Ele mostra somente o esquema que ele está disposto a usar, que a gente tem autorização para usar de fato, tá? Mas vamos criar um esquema. Create esquema. Vamos chamar aqui universidade.
Então, já criou o esquema. Deve estar aqui. Banco de dados. Opa, deixa eu só dar um refresh. Agora está aqui universidade, tá? Para eu usar essa universidade, eu vou colocar use universidade. Então, agora está em uso, ou seja, eu selecionei esse esquema como padrão, tá bom? Muito bem. Feito isso, pessoal, o que que a gente vai trabalhar? Vou criar um create table aluno, tal qual está aqui, ó. Create table aluno, ID int, então vamos botar aqui ID int, é, primary key, auto increment. Auto, opa, auto increment. Feito. Depois vou botar o quê? O nome, que é um var char de 100, certo? Depois var char data nascimento, que é um date. E depois o sexo biológico. Aqui nesse caso, opa, é uma informação exclusiva do MySQL, exclusiva não, tem outros bancos de dados que também utilizam, tá? Que é uma enumeração. Então, eu tenho um enum, que eu vou chamar aqui de masculino, vou botar só M, tá, pessoal? Para facilitar depois, um caso de digitar, F ou outros, tá? Então, agora, tá finalizada aqui a instrução. Teoria deve estar correto, e eu já criei aqui minha database, minha tabela. Então, também tá aqui a tabela, tá? Meus dados já criados em colunas, ó, ID, nome, database, e sexo biológico, onde é que tem o masculino, feminino e outros, tá? Então, assim, a gente já cria uma tabela. A partir disso, a gente já tem estruturalmente as informações, tá? Então, eu poderia também visualizar essa informação, né? Eu poderia gerar SQL, ler no editor, enfim, tem uma série de informações aqui que eu poderia trabalhar. Posso ver também no próprio diagrama, né, como ela está definida. Então, tem um ID, o nome, data, então fica uma coisa bem simples aqui da gente trabalhar, certo? Os dados também estão descritos e a gente tem as propriedades da mesma, tá? Então, voltando aqui. Segundo passo, né, pessoal? A gente pode criar outras tables para poder fazer referência a ela. O que que eu quero dizer, então? Bom, eu vou criar aqui uma série de endereços, tá? Então, vou ter, começar aqui pela cidade. Então, aproveitando cidade, eu vou ter um ID também com a primary key, que é auto-incremento, e vou chamar de cidade. Só tem essa informação de fato, então não preciso preocupar com mais nada, ó, auto-incremento e tudo mais. Opa, perdão, o auto-incremento e tal. E também tenho aqui um estado que eu não tinha posto. Deixa eu mudar a cidade para estado, então. Estado, ou chamar de estado não, unidade federativa, tá? ID, e eu vou chamar nome UF. Vou deixar aqui um pouco mais bonitinho, fica melhor. Então, unidade federativa foi, a cidade também eu vou criar. Porém, pessoal, quando eu criar a cidade, eu vou criar uma foreign key. Então, eu vou ter o ID, o nome cidade, tá? O nome da cidade, e eu vou chamar aqui também do estado. Então, ID, estado, ou ID UF, chamar assim. Ele vai ser o quê? Vai ser um int, tá? Esse cara, eu vou dizer o seguinte, não,
Tudo certo, mas ele é uma foreign key. Eu vou dizer para vocês, pessoal, sempre tem um problema aqui de digitar foreign key. Foreign key, sempre tem um problema. É, depois de tanto tempo, eu ainda não consigo, de fato, não consigo lembrar, tá? A referência, então, eu vou ter aqui o ID UF e a reference, ou melhor, a reference, references, vai ser do unidade federativa, só para pegar o nome aqui bem correto também. Opa, refresh. Unidade federativa. E dentro da unidade federativa, o ID. Então, é esse carinha que eu estou falando, que vai ser da unidade federativa, o ID. Opa, unidade federativa, o ID. Bem como está aqui, ó, tá? Então, aqui estava o estado, mas eu botei com unidade federativa, fica mais legal. Beleza, feito isso, galera, em teoria, deve funcionar. Então, criei a tabela. Então, agora eu tenho a cidade, tá? E que ela representa essas informações. Deixa eu fechar aqui o aluno. Se eu botar aqui na unidade federativa e a cidade. Vejam que aqui eu já tenho um relacionamento, tá? Da unidade federativa e está aqui o IDUF. Maravilha. Vou seguir, então. Já criei a cidade, já criei o estado, vou criar o endereço. Endereço. ID. Vou chamar aqui de Logradouro, tá? Logradouro. A rua, que é Logradouro. Depois do Logradouro, vou botar o número e a cidade. Então, número. E aqui a gente pode botar como int, tá? Nesse caso, eu estou considerando sem número, tá, pessoal? Aí vai ser nulo. E aqui não vai ser do IF, vou botar ID cidade. Porém que vai ser ID cidade e a referência vai ser a cidade, tá? Feito isso, deve dar certo, sem muitos problemas. Criado também. E deveria estar aqui, agora está aqui. Então, tenho agora o endereço que está montado. De novo, vendo aqui a nossa estrutura base. Vou ver o diagrama aqui completinho. Então, agora eu tenho o endereço, a cidade e a unidade federativa, tá? Como está bonitinho. Então, vamos ver de novo. Vamos continuar aqui com a nossa saga, tá? Então, criamos essas três tabelas, né? Para a gente poder referenciar. O que a gente tem também? Eu vou fazer um alter table. Por quê? Nesse alter table, pessoal, eu vou adicionar algumas colunas. Então, eu vou fazer alter table de aluno, que agora eu quero adicionar exatamente essas colunas, endereço, que é o endereço ID, o complemento, tá? Então, alter table, add column, onde é que eu vou dizer que é a informação que eu vou incluir, né? Vamos botar um complemento primeiro, complemento, que vai ser um varchar de 100, tá? Depois a gente vai botar o endereço ID. Então, add column, ID endereço, vai ser um int. E depois a foreign key, também no mesmo comando. Add, foreign key,
Eu se acertei, foreign key, beleza. Do ID, endereço, e a referências vai ser o, opa, vai ser o endereço ID, tá? Com isso, pessoal, eu vou conseguir fazer o alter table que eu preciso. Então, o que que significa dizer? Bom, significa dizer que agora o aluno, deixa eu fechar aqui e abrir de novo, a minha visão do diagrama, que eu não atualizei, perdão, então refresh agora e deve dar certo. Agora eu tenho as 3 tables relacionadas, tá? Com as estruturas que eu preciso. O que que significa então, tá, pessoal? Significa dizer que eu preciso, que agora o meu aluno tem um endereço, que por sua vez tem uma cidade relacionada, que por sua vez tem uma unidade federativa relacionada, tá? Então a minha DDL vai simbolizar exatamente isso, essas estruturas aqui, ó, que elas representam as minhas tabelas com cada um dos seus atributos. Então, são informações bem tranquilas, né? Comandos bem simples aqui da gente tratar, certo? E que resolvem na grande parte das nossas problemas. Bom, tudo isso, pessoal, serve para quê, né? Uma vez que a gente define as estruturas, os nossos armazenamentos começam a fazer mais sentido, tá? Então, toda vez que eu precisar relacionar, né, colocar os dados aqui relacionados, eu tenho exatamente onde estão as informações, tá? Fica bem tranquilinho, bem facinho da gente realmente montar. Perceba que mesmo que eu criei a tabela de aluno primeiro, antes do endereço, eu pude depois rever essa relação, né, criar uma nova relação, e a partir disso ela foi sendo complementada, tá? Também quero dizer uma coisa para vocês, pessoal, que veja que nessa relação, tá? Nessa relação aqui, eu tenho um aluno, endereço, cidade, unidade federativa, certo? E aí, vamos dizer, por algum motivo, eu queira tratar, né, uma exclusão, né, limpar a tabela de cidade. Pode acontecer algum problema caso eu faça um truncate, por exemplo. Porque, como eu tenho as relações aqui, e elas podem estar ativas e tudo mais, ele não vai deixar, porque quando eu fizer o truncate, ele vai verificar se eu tenho alguma restrição para que eu possa deletar. Então, ou seja, se as foreign keys estão ativas, mesmo que eu não tenha relação, mesmo que eu não tenha dado, ele pode verificar simplesmente na DDL, tá? O sistema de gerenciador de banco de dados pode verificar na DDL e impedir essa exclusão. Então, truncate, você tem que tomar alguns cuidados realmente quanto a isso, tá? O que mais que eu queria dizer? Ah, sim. Outro detalhe, pessoal, que é importante aqui complementar, né, sobre o próprio levantamento que foi feito, eu não considerei bairro, tá? Mas eu poderia ter uma table aqui de bairro incluída, certo? Neste e-mail, para estar o endereço que pertence ao bairro e pertence à cidade que pertence à unidade federativa, certo? Poderia ter. E por fim, pessoal, por que que o complemento está no aluno e não no endereço, né? Bom, o que está sendo considerado aqui, né, pessoal? O logradouro vai ser o logradouro mais alguma informação. Porém, o número, se eu voto por logradouro, vamos, sei lá, o logradouro aí da rua, da Avenida Paulista. Quantos números eu tenho lá, né? Puxa, eu tenho vários números, né? Eu tenho vários números. Então, para eu fazer essa informação, não faz sentido eu colocar na tabela de endereços. Porque aqui eu vou ter o registro da Avenida Paulista, certo? Se eu tenho vários números, isso eu tenho um problema aqui de normalização. O que é que eu vou fazer então, pessoal? Eu preciso vir e realizar um alter table e incluir o seguinte: o número também como int,
na tabela de aluno. Então, feito isso. E eu vou fazer um alter table, drop column, no endereço aonde eu vou dropar a coluna aluno. Certo? Com isso, pessoal, a gente tem a universidade. Ops, deixa eu fechar isso aqui e mandar ele refazer. Opa, não atualizou, vamos ver aqui. Endereço, vamos executar de novo. Ok, ele está dizendo já que não existe, possivelmente aqui minha tabela que não pegou a informação, não. The Beaver não pegou a informação. Então tá aqui ainda. Refrescar. Vai fazer o refresh agora, sim, ele pegou. E mandar verificar no diagrama. E olha só, agora o logrador não tem mais, o endereço, perdão, não tem mais o número, tá? Por quê? Recapitulando, né, pessoal? Se eu tenho a Avenida Paulista, dentro da Avenida Paulista, você tem vários números de endereço. Então, para eu poder fazer uma normalização correta, o número não pode estar no endereço. Senão, para cada número, eu teria que ter um registro, não é? Então, se eu tenho, sei lá, o número, a Avenida Paulista número 10, ele vai ter o registro 1. Se ele for Avenida Paulista número 20, ele vai ter que ter outro registro aqui. E isso não é uma verdade, porque, de fato, eu preciso saber do logradouro, né? Se eu for buscar, eu quero a Avenida Paulista, que é na cidade de São Paulo, que é no estado, na Unidade Federativa de São Paulo. Se eu fizer este caminho, eu tenho que trazer uma informação, não é? Porque só existe uma Avenida Paulista. Essa é São Paulo. Acredito eu, tá, pessoal? Não sou profundo entendedor de rua, mas acredito eu. A partir daí, eu não posso ter nenhuma característica, nenhum atributo em que ele não seja diretamente relacionado com essa primary key, né? Assim dizia nossas regras normais. Então, eu passo esse número para aluno justamente para ganhar essa autonomia, e já que cada aluno pode estar morando em um número diferente, de fato, o aluno vai estar morando em um número diferente, aí sim eu coloco, assim como um complemento, um número, tá bom? E aí, até o momento, né, a minha estrutura aqui está bem relacionada, tá? Então, vejam, agora sim, minhas estruturas estão bem relacionadas, são bem aqui montadas. Com isso, pessoal, eu tenho 4 tabelas em que elas vão me retornar o aluno com o seu endereço completo, tá? Beleza, gente? Acredito que com isso a gente tenha passado por todas essas situações, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar aí com o Fale Mediador, tá ok? E qualquer problema, eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos. Até mais.